Uma planilha de frequência de coral não deveria ser capaz de revelar nada além de quem faltou no ensaio de quinta. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Marta Conceição, numa tarde de julho, quando o frio seco do interior paulista já tinha tomado conta das ruas e a geada da madrugada anterior ainda estava ali, esquecida nos cantos do pátio da escola onde ela trabalhava havia quase 2 décadas. Marta tinha fechado os relatórios do segundo semestre e estava organizando as pastas antigas para liberar espaço no armário da sala de música, quando encontrou as planilhas dos 3 anos anteriores empilhadas numa caixa de papelão. Não tinha intenção nenhuma de revisar aquilo. Era só reorganizar, dobrar, descartar o que não precisava mais guardar. Mas alguma coisa fez ela parar na terceira folha. O nome de Adriana Souza estava marcado com presença até março. Depois, nada. Sem falta justificada. Sem transferência anotada. Sem bilhete da mãe. O nome simplesmente parava no meio do ano como uma frase que alguém cortou antes de terminar. Marta foi até a folha seguinte. Thalita Ferreira. Presente até setembro do ano anterior. Depois, o mesmo silêncio. Ela ficou parada com as 2 folhas na mão por um tempo que ela mesma não soube medir. Depois foi até o armário, puxou as outras pastas, espalhou tudo em cima da mesa de trabalho e começou a olhar nome por nome, com uma atenção que ela nunca havia dado àquelas listas de presença. Eram registros de rotina. Ninguém lê registro de rotina com atenção de investigadora. Ninguém deveria precisar. Mas ali estava. 6 nomes em 3 anos. 6 meninas que tinham entrado no coral pela porta da frente, com voz e vontade, e que tinham desaparecido das listas sem deixar rastro formal nenhum. E o que todas tinham em comum, além da música e da escola pública, Marta só foi conseguir ver quando abriu o celular e começou a cruzar as datas com as mensagens antigas do grupo do coral. Todas as 6 tinham recebido, antes de desaparecer, uma oportunidade especial, oferecida por Renato Figueira. O frio daquela tarde de julho não era só do inverno paulista. Se essa história já está te prendendo, deixa o like agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder o que vem a seguir. Marta tinha 53 anos e cabelos grisalhos que ela nunca tingia, porque achava que tintura era dinheiro que podia virar material didático. Ela tinha chegado àquela escola estadual do interior como professora de artes aos 35. Tinha montado o coral no 2º ano porque os alunos de música não tinham onde praticar, e tinha ficado porque as meninas precisavam dela e porque ela precisava das meninas de uma forma que ela nunca havia conseguido explicar direito para ninguém. O coral se chamava Vozes do Cerrado. Tinha chegado a ter 41 alunas no auge, meninas de bairros como Jardim das Acácias, Vila Nova Esperança e Residencial dos Ipês, lugares onde a única atividade extracurricular gratuita era o coral da Marta ou a rua. A maioria era filha de diarista, de motorista de ônibus, de trabalhadora de frigorífico. Meninas que acordavam cedo, pegavam 2 conduções para chegar na escola e ainda apareciam na sexta à tarde para ensaiar, porque aquela hora era delas. Para que o coral continuasse existindo, precisava de verba. Verba vinha de editais municipais de cultura. E quem gerenciava esses editais? Quem tinha a caneta na mão na hora de assinar os repasses? Quem aparecia sorrindo nas fotos ao lado do prefeito em toda inauguração cultural da cidade era Renato Figueira. Figueira tinha uma produtora cultural com escritório no centro, uma coluna quinzenal no jornal local, onde ele escrevia sobre o florescimento da cena artística do interior paulista, e uma reputação de homem que abria portas para jovens talentos que de outra forma nunca seriam vistos. Ele patrocinava o coral. Ele aparecia nos ensaios de vez em quando para acompanhar o desenvolvimento do projeto.
Ele sorria para as meninas com o sorriso de quem está fazendo um favor. Marta dependia do dinheiro do edital dele para pagar o aluguel da sala de ensaio fora da escola, para comprar as partituras, para bancar o transporte das meninas nos dias de apresentação. Ela sabia disso. Figueira também sabia que ela sabia. E agora, com 6 planilhas espalhadas na mesa da sala de música e o celular mostrando as últimas mensagens que cada uma das 6 meninas tinha recebido antes de sumir, Marta estava olhando para uma coisa que ela não podia desver. As meninas que desapareceram não eram as que faltavam mais. Não eram as com notas mais baixas. Não eram as mais problemáticas, nem as menos comprometidas. Eram as mais talentosas, as que tinham voz que se destacava, as que qualquer produtor de verdade olharia e pensaria: essa tem futuro. E todas eram periféricas. Todas tinham família que não queria criar problema com quem havia dado oportunidade para a filha delas. Marta fechou a última pasta. Ficou olhando para o pátio pela janela da sala. A geada da madrugada tinha derretido quase toda, mas ainda havia um pedaço branco esquecido no canto perto do bebedouro. Uma menina de uns 12 anos atravessou o pátio correndo e passou por cima daquele pedaço de gelo sem nem olhar. Marta pensou: eu também passei por cima disso por 3 anos sem olhar. Marta passou o fim de semana inteiro na mesa da cozinha com as planilhas impressas, uma caneta vermelha e o caderno onde ela anotava as observações pedagógicas das alunas desde que o coral tinha começado. Ela tinha o hábito de registrar pequenas coisas que não caberiam em nenhum formulário oficial. Essa menina tem dificuldade com afinação, mas compensa com presença de palco. Aquela outra chega sempre atrasada porque pega 3 conduções. Uma terceira estava passando por problema em casa, mas não queria falar. O caderno era dela, não da escola, não de ninguém mais. Foi o caderno que confirmou o que a planilha havia levantado. Adriana Souza, março. A última anotação de Marta sobre ela dizia: Renato ligou perguntando o contato da família dela. Passei. Ela foi chamada para uma gravação no estúdio particular dele no sábado. Tinha ficado animadíssima no ensaio de quinta. Thalita Ferreira, setembro. A última anotação. Renato disse que Thalita tem potencial real. Falou em oportunidade de cachê num evento particular em Campinas. A mãe autorizou por escrito. Fernanda Lima, novembro. Renato perguntou a idade dela na saída do ensaio. Eu disse 17. Ele disse que não era problema. Marta ficou parada nessa última frase por um tempo longo. Ela tinha escrito aquilo sem sentir o peso do que estava registrando. Ela tinha passado o contato de Adriana sem pensar. Tinha dado a informação sobre a idade de Fernanda sem questionar. Ela tinha sido, sem saber e sem querer, a pessoa que facilitava o acesso de Figueira àquelas meninas. E isso era uma coisa que ela não conseguia colocar de lado, por mais que tentasse. No domingo à noite, ela abriu o perfil de cada uma das 6, no Facebook e no Instagram. Adriana tinha parado de postar em abril, Thalita em outubro, Fernanda em dezembro. As outras 3 seguiam o mesmo padrão, perfis que simplesmente esfriavam. Nenhuma mensagem de despedida, nenhuma foto nova, nenhuma história atualizada. Só o silêncio progressivo de quem foi sumindo aos poucos, até que ninguém mais notasse que tinha ido. As famílias não tinham feito escândalo. Marta entendia por quê. Quando você é mãe de uma menina de bairro periférico e um homem com escritório no centro e coluna no jornal diz que vai dar uma oportunidade para sua filha, você não pergunta muito, você agradece. E quando a filha some, você fica com vergonha de dizer em voz alta que confiou no homem errado, porque a cidade inteira vai te olhar como se você tivesse sido ingênua. Marta fechou o celular e ficou olhando para a xícara de café frio na mesa. Na segunda de manhã, ela pegou a pasta impressa e foi até a diretoria de ensino. A diretora regional se chamava Ivanete Borba,
Uma mulher de uns 50 anos com expressão de quem já ouviu reclamação de mais e tempo de menos. Ela ouviu Marta por uns 10 minutos, com o rosto progressivamente mais fechado, como uma janela que vai sendo puxada de dentro. Quando Marta terminou, Ivanete olhou para a pasta e disse que aquilo era uma planilha de presença de coral. Que falta sem justificativa não era crime. Que meninas da periferia sumiam das atividades extracurriculares o tempo todo por 1000 razões diferentes, arrumavam emprego, mudavam de cidade com a família, largavam a escola. Que fazer uma acusação daquele tamanho sem prova formal era irresponsabilidade. Quando Marta pronunciou o nome de Renato Figueira, Ivanete afastou levemente a cadeira. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas Marta era professora havia 18 anos e tinha aprendido a ler o corpo das pessoas antes das palavras. Ivanete disse que aquilo estava fora da sua alçada, que se Marta tinha alguma denúncia concreta, deveria procurar os canais competentes, que ela não poderia fazer nada com base num caderno de anotações pessoais e uma lista de ausências. Marta saiu da sala com a pasta debaixo do braço e a sensação clara de que Ivanete sabia exatamente quem era Figueira e exatamente o quanto custava mexer no nome dele. À tarde daquele mesmo dia, a coordenadora do coral mandou mensagem dizendo que o repasse do edital do segundo semestre estava em análise. Não atrasado. Em análise. Marta ficou olhando para a palavra análise. Por um tempo. Era uma palavra que não significava nada e significava tudo ao mesmo tempo. Ela foi até o ensaio daquela sexta, como se nada tivesse acontecido. Regeu as meninas por 1h30. Corrigiu a respiração da Simone, uma menina de 16 anos, com voz de contralto que tinha entrado no coral havia 3 meses e que já se destacava de um jeito que não passava despercebido para quem soubesse ouvir. Quando o ensaio terminou e as meninas foram saindo, Marta ficou arrumando as partituras sozinha na sala. Foi então que ouviu passos no corredor e a voz de Figueira cumprimentando as alunas lá fora, com aquele tom de quem distribui gentileza como se fosse um favor. Ela não saiu para cumprimentá-lo. Ficou dentro da sala com as partituras na mão, ouvindo a voz dele se afastar pelo corredor, e pensou que precisava de alguém que soubesse o que ela estava carregando. Alguém que não fosse recuar quando ouvisse o nome dele. Alguém que já tivesse tentado e soubesse onde o caminho fechava. Ela não sabia ainda que essa pessoa estava na escola havia anos, sentada 3 salas adiante, e que já estava esperando que alguém chegasse com exatamente aquela pasta debaixo do braço. Conceição Mirantes bateu na porta da sala de música na segunda-feira seguinte, depois que o último aluno tinha saído e o corredor estava vazio. Ela era professora de história, tinha 61 anos, usava óculos de armação grossa e andava com passos lentos desde a cirurgia no joelho do ano anterior. Marta a conhecia de vista, de sala dos professores, de alguns cafés da manhã compartilhados antes do primeiro horário. Não eram amigas. Eram colegas do tipo que se cumprimentam com o nome e param por aí. Conceição entrou sem esperar ser convidada. Fechou a porta atrás de si, olhou para Marta com uma expressão que não era exatamente de simpatia, mas de reconhecimento, como se estivesse vendo alguém que chegou tarde a um lugar onde ela já estava há muito tempo. Eu vi você saindo da diretoria na semana passada, disse Conceição. Com aquela cara. Marta não respondeu. Figueira fez isso com uma sobrinha minha, há 4 anos. A voz de Conceição era baixa, controlada, do jeito de quem ensaiou aquela frase várias vezes antes de pronunciá-la. Eu fui atrás. Cheguei até certo ponto e me disseram para parar. Eu parei. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope pardo amassado nas bordas, do tipo que já foi aberto e fechado muitas vezes. Colocou em cima da mesa de Marta sem cerimônia. Tem datas, nomes e um endereço, disse.
Uma chácara no quilômetro 34 da rodovia que sai em direção a Itu. Eu não sei o que acontece lá, mas foi o último lugar onde minha sobrinha foi vista antes de sumir do mapa. Marta abriu o envelope devagar. As anotações eram à caneta, letra miúda e inclinada, com rasuras em alguns pontos, como se Conceição tivesse voltado atrás várias vezes antes de escrever a versão final. Os nomes de 2 das 6 meninas da planilha de Marta estavam ali, com datas que batiam com as ausências. "Você foi à polícia?" perguntou Marta. "Fui. Me disseram que sem boletim de ocorrência da família não abriam investigação. As famílias não quiseram registrar. Você sabe por quê?" Marta sabia. Conceição ficou parada por um momento, olhando para o envelope na mesa. Depois disse: "Eu não consigo mais carregar isso sozinha. E você é a única pessoa aqui que vai entender o que aquilo significa, porque você também está dentro disso sem ter escolhido estar." Ela saiu sem mais nada. Marta ficou olhando para o envelope por um tempo longo, com a mão em cima das folhas, sentindo o peso daquelas letras miúdas debaixo dos dedos. Naquela noite ela não conseguiu dormir direito. Ficou pensando em quantas vezes Conceição tinha aberto e fechado aquele envelope nos últimos 4 anos, sem saber o que fazer com ele. E pensou que agora eram 2 carregando o mesmo peso, e que isso ainda não era suficiente para mudar nada, mas era diferente de carregar sozinha. As 3 semanas seguintes, Marta viveu em 2 registros ao mesmo tempo. No da superfície, ela regia os ensaios normalmente. Corrigia a postura das meninas, trabalhava a afinação no agudo, escolhia o repertório para o sarau de setembro. Sorria para Figueira quando ele aparecia, respondia aos e-mails da coordenação sobre prestação de contas do edital, tomava café da manhã na sala dos professores, como sempre. Por baixo daquilo tudo, ela e Conceição foram construindo o que tinham. Marta fotografou cada trecho das planilhas com o celular. Organizou por data e por nome. Criou uma pasta no aplicativo de notas com os cruzamentos que havia feito entre as ausências e as mensagens de Figueira no grupo do coral. Conceição trouxe recortes de jornal antigos com menção ao nome dele em eventos onde meninas periféricas eram listadas como participantes e depois desapareciam da cobertura seguinte sem explicação. O padrão de aproximação era sempre o mesmo. Figueira nunca abordava as meninas na frente de todo mundo. Ele ficava perto da saída, no final do ensaio, esperava que a maioria fosse embora, e então chamava aquela que havia identificado durante a aula. Falava em voz baixa. Usava a palavra oportunidade sempre. Mencionava cachê em dinheiro. Propunha o encontro fora do espaço do coral, nunca dentro, nunca onde houvesse testemunha com continuidade. Marta percebeu que havia presenciado aquela cena pelo menos 2 vezes sem ter processado o que estava vendo. Ela tinha achado que era um produtor fazendo o trabalho de um produtor. Descobrir o contrário não apagava o que ela tinha visto. Só mudava o que aquilo significava. Foi Conceição quem encontrou a ex-funcionária. Uma mulher chamada Berenice, que tinha trabalhado na produtora de Figueira por quase 2 anos, como assistente administrativa, e tinha pedido demissão citando desentendimentos internos. Conceição tinha o contato dela através de uma conhecida em comum. Berenice aceitou conversar, mas com uma condição clara. Ela não ia assinar nada, não ia aparecer em nada, e se alguém perguntasse, ela ia negar que tinha falado. Elas se encontraram numa padaria no bairro dela, longe do centro, numa tarde de terça-feira com chuva fina caindo do lado de fora. Berenice era uma mulher de uns 40 anos, com expressão de quem carrega alguma coisa que ainda não decidiu se vai largar. Ela falou por 40 minutos em voz baixa, com as 2 mãos em volta do copo de café, sem olhar diretamente para nenhuma das 2. O que ela disse confirmava o padrão e sugeria destinos que Marta não havia imaginado.
Mas no final Berenice levantou, colocou o dinheiro em cima da mesa para pagar o próprio café e disse: Eu não vou conseguir repetir isso em nenhum lugar oficial. Vocês sabem disso, né? Marta e Conceição saíram da padaria na chuva sem guarda-chuva. Andaram um trecho em silêncio antes de Conceição dizer: É pouco, mas é real. Marta concordou. Era pouco. E o tempo que tinham estava diminuindo, porque na semana anterior, Figueira tinha mandado uma mensagem direta para o celular de Simone. Figueira apareceu no ensaio de uma quinta-feira sem avisar, como fazia de vez em quando, com aquele jeito de quem está apenas passando. Ficou encostado na parede do fundo, com os braços cruzados, observando as meninas cantarem. Marta regeu sem olhar para ele mais do que o necessário. Quando o ensaio terminou e as meninas foram saindo, ela ficou organizando as pastas em cima da mesa, esperando que ele dissesse o que havia vindo dizer. Figueira se aproximou devagar, com as mãos no bolso, e ficou do outro lado da mesa. Ouvi dizer que você andou fazendo perguntas por aí, disse ele, sobre projetos antigos. Marta não levantou os olhos das pastas. Só estou organizando o arquivo do coral. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse num tom completamente casual, como quem comenta o tempo: Gente curiosa às vezes perde financiamento sem entender exatamente por quê. As coisas mudam de prioridade na secretaria, é difícil prever. Marta parou de mexer nas pastas, mas não levantou a cabeça. Sua filha faz pedagogia, né? Disse Figueira. Na Unesp de Marília. Boa aluna, ouvi falar. Dessa vez Marta levantou os olhos. Ele estava olhando para ela com uma expressão neutra, quase amigável, como se estivesse fazendo conversa de corredor. Ele saiu sem mais nada. Passos calmos, porta fechando com cuidado. Marta ficou parada com as mãos em cima das pastas. A sala estava em silêncio. Lá fora, as últimas meninas ainda estavam no corredor. O barulho das mochilas e das despedidas chegando abafado pela porta fechada. Ela ouviu a voz de Simone rindo de alguma coisa que outra menina havia dito. Aquele riso aberto de 16 anos, que ainda não aprendeu a se conter. Naquela noite, Marta ficou sentada na cozinha depois do jantar, com o celular na mesa. Não estava mexendo nele. Só estava olhando para o aparelho como se ele pudesse dar uma resposta, que ela ainda não tinha encontrado. A filha, que morava em Marília e ligava aos domingos, não podia saber de nada daquilo. Conceição tinha o envelope, mas não tinha poder nenhum. Berenice tinha falado, mas não ia repetir. E o nome da filha de Marta havia saído da boca de Figueira com a leveza de quem sabe exatamente o que está fazendo ao pronunciar um nome. Ela pegou o celular e abriu o Instagram de Simone. A última postagem era de 2 dias atrás. Uma foto no ensaio, as meninas em fila. Simone no centro com aquele sorriso que tomava o rosto inteiro. Nos comentários, uma amiga tinha escrito: Sua voz é demais. E Simone tinha respondido com um emoji de coração. Marta desceu na timeline e viu. Uma mensagem direta recebida, não uma postagem pública. Ela não tinha acesso ao privado de Simone, mas na própria timeline da menina havia uma resposta pública a uma mensagem. Que legal, obrigada pela oportunidade. Vou pensar e te aviso. A resposta era para um perfil sem foto, criado há poucos meses, com o nome comercial da produtora de Figueira. Marta pousou o celular na mesa com cuidado. Ficou olhando para o teto por um tempo. Depois foi até o quarto, pegou o caderno de anotações e começou a escrever. Marta foi até a casa de Simone numa sexta-feira ao final da tarde, com o caderno debaixo do braço e a pasta com as planilhas impressas dentro de uma sacola de tecido. Ela não tinha avisado antes. Tinha o endereço porque era a escola que mantinha o cadastro das alunas do coral. E ela, como responsável pelo projeto, tinha acesso a isso. A casa ficava no Jardim das Acácias, numa rua de paralelepípedo com calçada irregular.
uma construção pequena com portão de ferro pintado de verde, vaso de samambaia na entrada, luz acesa na janela da sala. A mãe de Simone abriu a porta. Chamava Dona Lúcia, uma mulher de uns 40 e poucos anos, com um avental de cozinha ainda amarrado na cintura, expressão de quem estava no meio do jantar. Reconheceu Marta com uma mistura de surpresa e respeito, porque as mães das meninas do coral tinham pela Marta o tipo de consideração que se reserva para quem cuida dos filhos da gente sem ser obrigado. Desculpa o horário, disse Marta. Preciso conversar com você. É sobre a Simone. Dona Lúcia chamou a filha e as três se sentaram na sala pequena, com a televisão desligada e o cheiro de arroz com feijão vindo da cozinha. Simone ficou na cadeira com as pernas cruzadas, olhando para Marta com aquela expressão de adolescente que não sabe se vai receber elogio ou bronca. Marta abriu a pasta em cima da mesa de centro, sem introdução longa. Colocou as planilhas lado a lado e começou a falar. Não acusou. Não usou palavras grandes. Só mostrou o que estava ali, nome por nome, data por data. Adriana, presente até março, depois nada. Thalita, presente até setembro, depois nada. Fernanda, a última anotação no caderno. O padrão de mensagem antes de cada ausência. O perfil da produtora que havia mandado mensagem para Simone. Dona Lúcia ouviu tudo em silêncio, com as mãos no colo, o rosto fechando gradualmente como aquele da diretora regional havia fechado, mas de um jeito completamente diferente. Não era o fechamento de quem está se protegendo. Era o de quem está processando algo que não quer ser verdade e não tem como negar. Quando Marta terminou, Dona Lúcia ficou parada por um tempo que pareceu longo. Depois disse: Posso ver o celular dela? Não era uma pergunta. Era uma mãe pedindo o celular para a filha. Simone desbloqueou e entregou sem dizer nada. Dona Lúcia leu a mensagem da produtora. Leu a resposta da filha. Fechou o celular devagar e colocou em cima da mesa. Olhou para Marta com uma expressão que Marta nunca esqueceria, uma mistura de gratidão e de raiva contida, e de algo que não tinha nome exato, mas que qualquer mãe reconheceria. O que eu faço? Disse Dona Lúcia. Marta respondeu. A senhora não deixa ela ir. A sala ficou em silêncio. Lá fora, um cachorro latiu uma vez no fim da rua e parou. Simone estava olhando para o chão com as mãos apertadas no joelho. Dona Lúcia assentiu devagar. Marta saiu com a pasta debaixo do braço e a sacola na mão. Andou até o ponto de ônibus no final da rua e ficou esperando na calçada com o vento frio de julho batendo na jaqueta. Ela tinha feito o que podia fazer naquela sala. Simone não ia. Isso era real. Concreto. Já tinha acontecido. Mas quando o ônibus chegou e ela subiu, o celular vibrou com uma notificação. Era um e-mail da coordenação do coral. Assunto: suspensão do repasse semestral por irregularidade administrativa. Figueira sabia que ela tinha ido até a casa de Simone. O e-mail da coordenação dizia que havia sido identificada uma inconsistência na prestação de contas do semestre anterior e que o repasse estava suspenso enquanto a situação fosse analisada pela secretaria. Nenhum detalhe sobre qual inconsistência. Nenhum prazo para a resolução. Só aquela palavra, análise, que Marta já conhecia o peso. Ela tinha guardado cada nota fiscal do coral nos últimos 3 anos numa pasta física e numa pasta digital. Sabia que não havia inconsistência nenhuma, porque era ela mesma quem fazia a prestação de contas, linha por linha, com a disciplina de quem sabe que qualquer erro daria munição para cortar o projeto. Então a suspensão não era sobre as contas. Era sobre a visita ao Jardim das Acácias. Na segunda-feira seguinte, Marta foi ao ensaio normalmente. Avisou as meninas que o espaço alugado ia precisar ser devolvido no mês seguinte por questões financeiras, mas que os ensaios iam continuar na sala de música da escola às sextas. Algumas meninas perguntaram se o coral ia acabar.
Marta disse que não. Não era uma certeza. Era uma promessa que ela precisava fazer em voz alta para também acreditar nela. Conceição foi até a sala dela, no intervalo do dia seguinte, com o contato do MP estadual. Uma promotora em Sorocaba, que tinha trabalhado com casos de desaparecimento de jovens em cidades do interior e que Conceição conhecia através de uma ex-aluna que havia feito direito. Não era uma porta aberta. Era uma possibilidade de bater e ver se alguém atendia. Elas enviaram o material por e-mail, o arquivo de planilhas com o cruzamento das ausências e as datas das mensagens, o depoimento em áudio de Berenice, gravado com autorização verbal, mas sem assinatura. As anotações do caderno de Marta, digitadas e organizadas por Conceição. Uma carta de apresentação explicando quem eram, o que tinham encontrado e o que estavam pedindo. A resposta chegou 3 semanas depois. Agradecem pelo envio. O material recebido não é suficiente para instauração de inquérito. Ausência de vítima identificada formalmente. Ausência de registro de ocorrência policial. As famílias precisariam se manifestar diretamente. Se houvesse nova documentação que sustentasse a abertura de investigação, poderiam reencaminhar. Marta leu o e-mail 3 vezes. Cada vez que lia, ficava com a sensação de que as palavras estavam dispostas de um jeito especialmente calculado para parecer uma resposta sem ser uma resposta. Não era nem sim, nem não. Era um corredor que levava de volta ao começo. As famílias não iam se manifestar. Conceição e Marta sabiam disso. Berenice não ia assinar nada. A promotora em Sorocaba tinha razão do ponto de vista formal e nenhuma razão do ponto de vista humano. E essas duas coisas podiam coexistir perfeitamente sem que ninguém precisasse resolver a contradição. Na semana seguinte, Figueira foi fotografado ao lado do prefeito na inauguração de um estúdio de gravação municipal destinado a jovens de baixa renda. A foto saiu na primeira página do jornal local. A legenda dizia que o projeto havia sido idealizado pelo produtor cultural Renato Figueira em parceria com a prefeitura, como parte do programa de incentivo ao talento periférico da cidade. Marta viu a foto no celular durante o café da manhã e ficou parada com a xícara na mão por um tempo que ela mesma não soube medir. Naquela manhã de agosto, Marta pegou o ônibus até o centro, desceu na praça principal e ficou sentada num banco de madeira, olhando para a fachada da Câmara Municipal por um tempo longo. O céu estava limpo, aquele azul seco de agosto, que no interior paulista parece pintado à força. Pombos andavam em volta dos bancos. Uma criança corria atrás de um deles enquanto a avó tentava alcançá-la. Marta tinha na mochila o caderno com todas as anotações. Tinha o celular com o áudio de Berenice. Tinha o contato de uma jornalista de uma rádio em Campinas, que havia mandado mensagem 2 semanas antes, dizendo que tinha ouvido falar do coral e que estava fazendo uma matéria sobre cultura periférica no interior e gostaria de conversar. Marta não havia respondido ainda. Ela ficou pensando no que significava responder. Significava dar uma entrevista. Significava que o nome de Figueira ia aparecer. Significava que Berenice ia negar tudo, que a promotora ia dizer que não havia instaurado inquérito, que a diretora regional ia dizer que nunca havia recebido nenhuma denúncia formal. Significava que Marta ia aparecer como a professora de coral que fez acusações graves sem provas suficientes, e que qualquer advogado mediano transformaria aquilo num processo por dano moral. Significava perder o emprego na escola estadual. Perder a casa funcional que estava vinculada a esse emprego. Expor a filha em Marília de um jeito que ela não havia escolhido e não podia se proteger. E Figueira continuaria. Ia continuar porque a engrenagem que o protegia não dependia do jornal local nem da Secretaria de Cultura. Dependia de uma rede de conveniências mútuas que existia antes dele e existiria depois.
Marta ficou olhando para a fachada da Câmara. As pessoas entravam e saíam. Um vereador cumprimentou alguém na calçada com um aperto de mão demorado. Um funcionário varria a entrada com uma vassoura larga. Ela pensou na sala pequena do Jardim das Acácias, na expressão de Dona Lúcia lendo a mensagem no celular da filha. Em Simone, no ensaio da sexta anterior, cantando o agudo da música nova com uma precisão que não era técnica ainda, era instinto, e que ia virar técnica com o tempo se ela tivesse tempo. Simone estava no coral. Simone ainda estava lá. Marta pegou a mochila, levantou do banco e voltou para a parada de ônibus. O celular estava no bolso com o contato da jornalista de Campinas. Ela não abriu o aplicativo de mensagens. Não ainda. Mas havia uma outra coisa que ela precisava fazer antes de decidir qualquer coisa. Havia uma pessoa que ela não havia procurado ainda e que sabia exatamente quanto custava tentar parar Figueira. Porque essa pessoa já havia tentado, havia chegado mais longe do que Marta e havia parado num ponto que Marta ainda não conhecia. Ela precisava saber onde Conceição tinha parado 4 anos atrás. E precisava saber por quê. Conceição morava num apartamento de 2 quartos no centro, num prédio antigo com um elevador que funcionava dia sim, dia não. Marta foi até lá numa tarde de sábado, sem avisar, como Conceição tinha feito naquele dia de segunda-feira na sala de música. A professora de história abriu a porta com a expressão de quem já estava esperando, não aquela visita específica, mas alguma visita sim. Fez café e colocou na mesa da sala, que estava coberta de livros e de pastas antigas empilhadas nas bordas como se fossem pilares de uma construção improvisada. Quero saber onde você parou 4 anos atrás, disse Marta. Não o que você tentou. Onde parou? Qual foi a parede? Conceição ficou em silêncio por um momento. Depois disse. Cheguei até o contador. Marta não entendeu. Figueira tem um contador, explicou Conceição. Um homem que administra as finanças da produtora e de outros 2 projetos culturais vinculados à prefeitura. Esse contador é cunhado do secretário municipal de cultura, que é primo do vereador que preside a comissão de fiscalização dos editais. A rede não é uma conspiração. É só gente que se conhece há 20 anos. E que tem interesse em que as coisas continuem do jeito que estão. Ela pegou a xícara de café e ficou olhando para o fundo dela. Quando eu comecei a perguntar sobre o dinheiro dos projetos de Figueira, o contador ligou para a diretoria de ensino e disse que uma professora da escola estava fazendo acusações infundadas contra parceiros da prefeitura. A diretora, na época, me chamou na sala dela e disse que se eu continuasse, ia ser aberta uma sindicância por conduta inadequada. Eu tinha 17 anos de serviço. Não podia perder o cargo. E você parou. Parei. Conceição pousou a xícara. Guardei o envelope e fiquei com ele por 4 anos, esperando que alguém viesse com algo que eu não tinha conseguido sozinha. Marta ficou em silêncio por um momento. Depois disse: O dinheiro dos editais. Você chegou a ver algum documento concreto antes de parar? Conceição levantou, foi até uma das pastas empilhadas na borda da mesa e puxou uma sem hesitar, como se soubesse exatamente onde estava. Abriu e tirou 3 folhas dobradas ao meio, impressões antigas com as bordas amareladas. São extratos de 2 projetos aprovados no mesmo edital. Ela colocou em cima da mesa. O valor aprovado é o mesmo nos 2. Mas as notas fiscais de prestação de contas de um deles tem o CNPJ, de uma empresa que foi aberta 6 meses antes do projeto e fechada 4 meses depois. É empresa fantasma. Eu percebi isso antes de parar. Marta olhou para as folhas. Eram documentos públicos, disponíveis em portal de transparência municipal, o tipo de coisa que qualquer pessoa poderia acessar, mas que quase ninguém ia atrás, porque exigia saber o que estava procurando. Isso sozinho não prova nada sobre as meninas, disse Marta. Não? Conceição fechou a pasta. Mas prova que o dinheiro público que sustenta os projetos de Figueira passa por empresa fantasma.
E isso é o tipo de coisa que o Ministério Público não pode ignorar, com a mesma facilidade que ignorou nossa denúncia anterior. Porque desvio de verba pública tem outro peso legal do que desaparecimento sem boletim de ocorrência. Marta ficou olhando para as 3 folhas na mesa por um tempo longo. Por que você não usou isso quando parou? Perguntou. Porque eu estava com medo, disse Conceição. E porque sem alguém do outro lado para carregar junto, eu não ia chegar a lugar nenhum sozinha com 3 folhas impressas. Marta pegou as folhas, dobrou com cuidado e guardou na mochila. Ficou mais um tempo tomando o café que tinha esfriado. Lá fora, o sábado seguia com o barulho normal de cidade de interior, carro passando, criança no corredor do prédio, cheiro de almoço vindo de algum apartamento próximo. Ela pensou no e-mail da promotora em Sorocaba, que havia dito que o material era insuficiente. Pensou que material insuficiente e material errado eram coisas diferentes. Elas tinham mandado o material certo sobre o problema errado. Desaparecimento sem boletim era uma parede. Desvio de verba pública com documentação era outra conversa. Mas havia um problema. Para usar aquelas folhas de um jeito que tivesse peso, precisavam de alguém que soubesse ler aquilo dentro de um contexto legal. Não uma promotora de Sorocaba que havia respondido por e-mail sem sequer pedir uma reunião. Alguém que pudesse olhar para os documentos na mesa e dizer o que fazer com eles a seguir. Conceição disse o nome antes que Marta terminasse o raciocínio em voz alta. Tem uma ex-aluna minha que fez direito. Trabalha num escritório pequeno em Campinas. Faz atendimento pro bono para casos de interesse público. Eu nunca liguei para ela sobre isso porque achei que não tinha o suficiente. Agora talvez tenha. Marta ficou em silêncio. Ela vai querer ver tudo, disse Conceição. As planilhas, o caderno, o áudio da Berenice e essas 3 folhas. Vai querer saber se a gente aceita o risco do que vem depois, disse Marta. Conceição assentiu. Vai querer saber isso também. Elas ficaram em silêncio por um momento. A tarde lá fora estava esfriando com aquela rapidez típica de agosto no interior paulista, em que o sol some e em meia hora parece que mudou o turno do dia. Marta levantou, pegou a mochila. Estava indo embora quando Conceição disse, sem levantar da cadeira: minha sobrinha se chamava Patrícia. Sumiu com 18 anos. Ia ser professora. Marta ficou parada na porta sem se virar. Eu penso nela toda semana, disse Conceição. Toda semana desde que aconteceu. Mas nunca contei isso para ninguém antes. Marta ficou parada por um momento. Depois disse: eu sei. Desceu as escadas porque o elevador não estava funcionando. Saiu na rua com o frio de agosto batendo na jaqueta e as 3 folhas dobradas na mochila. E ficou pensando que havia carregado o peso das 6 meninas das planilhas desde julho, mas que até aquele momento não havia carregado também o peso de Patrícia. Agora carregava. E era diferente quando a pessoa tinha nome e futura profissão, e alguém que pensava nela toda semana. Na segunda-feira de manhã, antes do café da manhã, Marta abriu o celular e mandou mensagem para a jornalista de Campinas. Não sobre a matéria de cultura periférica. Sobre outra coisa. A resposta chegou em 11 minutos. A jornalista se chamava Fernanda Quirino e trabalhava numa rádio de Campinas que tinha uma editoria de investigação pequena, mas com histórico de matérias sobre irregularidades em municípios do interior paulista. Ela respondeu à mensagem de Marta em 11 minutos, dizendo que podia se encontrar na quinta-feira seguinte, que preferia conversa presencial e que não publicava nada sem que a fonte entendesse exatamente o que ia ser publicado e concordasse com cada detalhe. Elas se encontraram num café no centro de Campinas, longe da cidade de Marta. Fernanda tinha uns 30 e poucos anos, cabelo curto, bloco de anotações analógico em cima da mesa ao lado do celular.
Ouviu Marta por quase 1 hora sem interromper, tomando notas em silêncio. Quando Marta terminou, Fernanda ficou um momento com a caneta parada e disse: "O que você tem sobre as meninas desaparecidas, do jeito que está, não me dá uma matéria de investigação. Me dá um perfil humano forte, mas sem ancoragem legal suficiente para responsabilizar alguém pelo nome." Marta colocou as 3 folhas dobradas em cima da mesa. Fernanda olhou, pegou, leu devagar. Depois olhou para Marta com uma expressão diferente da que tinha antes. "Isso é público", disse Marta. "Portal de Transparência Municipal. Eu sei o que é." Fernanda dobrou as folhas com cuidado e devolveu. Se isso for confirmado por uma fonte com conhecimento técnico, muda o tamanho da matéria. Não é mais um perfil humano. É investigação de desvio de recurso público com documentação. "A ex-aluna de Conceição vai conversar com você", disse Marta. "Ela é advogada. Vai explicar o que aqueles documentos significam dentro do quadro legal." Fernanda ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Você entende que quando essa matéria sair, o nome de Figueira vai aparecer e que ele vai reagir. Provavelmente com advogado. Possivelmente com processo. Eu entendo. E você entende que o processo vai ser contra você, não contra a rádio. A rádio vai me defender editorialmente. Mas você é a fonte identificada." Marta ficou olhando para a xícara de café na mesa. Pensou na filha em Marília. Pensou nas 6 planilhas. Pensou em Conceição dizendo minha sobrinha se chamava Patrícia, ia ser professora. Pensou em Simone cantando o agudo da música nova com aquela precisão que ainda não era técnica, mas que ia virar. "Eu entendo", disse Marta. Fernanda anotou alguma coisa no bloco. Depois fechou e disse: "Preciso de 3 semanas para apurar o lado documental com a advogada. Depois mostro o texto para você antes de publicar. Nada sai sem você ter lido e confirmado cada linha." Marta voltou para a cidade de ônibus, chegou de noite, fez o jantar, lavou a louça, sentou na cozinha com o celular em cima da mesa e ficou pensando por quanto tempo não sabia. Havia feito uma escolha que não voltava atrás. Não de forma dramática. Não com tremor nas mãos ou coração disparado. Com a clareza quieta de quem esgotou as outras opções e descobriu que a única que restava era também a mais cara. O ano letivo terminou. A matéria saiu numa quarta-feira de novembro, num programa de investigação da Rádio de Fernanda com distribuição em podcast, e foi republicada no dia seguinte por 2 portais de jornalismo de dados que cobriam municípios do interior paulista. O foco principal era o desvio de verba pública através da empresa fantasma. O nome de Figueira aparecia como responsável pelos projetos. As meninas desaparecidas eram mencionadas em contexto, com cuidado, sem acusação direta, porque Fernanda havia feito o que havia prometido e não publicou nada que não tivesse sustentação documental. A Câmara Municipal instaurou uma comissão de investigação interna na semana seguinte, que durou 6 meses e resultou num relatório de 43 páginas que recomendava a devolução de parte do valor desviado e a suspensão dos editais vinculados à produtora de Figueira por 2 anos. Não era prisão. Não era o fim de Figueira. Era o tipo de consequência que o sistema produz quando é forçado a agir. Suficiente para constar em ata, insuficiente para mudar tudo. Figueira entrou com processo por dano moral contra Marta e contra a rádio. O processo durou 1 ano e meio e foi arquivado por falta de fundamento. A advogada ex-aluna de Conceição trabalhou pro Bono do começo ao fim. O coral perdeu o espaço alugado e continuou na sala de música da escola às sextas. Algumas meninas saíram por falta de transporte sem o auxílio do edital. Outras ficaram. Simone ficou. No segundo semestre do ano seguinte, o coral ganhou um prêmio municipal de cultura comunitária, com direito a uma apresentação no Teatro Municipal. E foi Simone quem cantou o solo da última música,
Aquele agudo que havia começado como instinto e que tinha virado, com o tempo, técnica real e bonita de ouvir. Marta ficou na última fileira do teatro com Conceição ao lado, as duas em silêncio enquanto Simone cantava, e pensou que havia momentos em que a vida fazia uma coisa estranha, que não cabia em nenhuma palavra certa, que era ao mesmo tempo derrota e vitória, perda e sobra, e que talvez o nome daquilo fosse simplesmente verdade. Anos depois, quando Conceição Mirantes morreu de problema cardíaco numa tarde de outono, deixou para Marta um envelope com todas as anotações que havia guardado ao longo de 4 anos antes de entregar o primeiro envelope na sala de música. Dentro havia também uma folha dobrada, separada das outras, com letra mais caprichada do que o resto, como se tivesse sido escrita em momento diferente. Dizia apenas: "Obrigada por ter vindo com a pasta debaixo do braço. Eu estava esperando alguém vir." Marta ficou sentada com aquela folha na mão por um longo tempo, no silêncio do apartamento vazio de Conceição, com o cheiro de livros antigos e café frio ao redor. Pensou que havia cartas que chegam cedo demais, e cartas que chegam tarde demais, e cartas que chegam exatamente quando precisam chegar, que é quando a pessoa que as recebe já atravessou o que tinha que atravessar e finalmente tem espaço interno para entender o que elas significam. Não chorou. Dobrou a folha, guardou na bolsa e foi embora. Numa manhã de julho de um ano diferente, com a geada de novo cobrindo o pátio da escola de branco, Marta recebeu uma mensagem no celular, de um número que ela não tinha salvo. "Professora Marta, não sei se a senhora se lembra de mim. Sou Simone, aquela do contralto." Marta ficou parada com o celular na mão. A mensagem continuava: "Formei em música na Unicamp. Dou aula num coral comunitário em Sorocaba. Temos 32 alunas. Estou grávida do primeiro filho. Queria que a senhora soubesse disso. E queria dizer uma coisa que nunca disse na cara dura. A senhora foi até a minha casa naquela sexta de tarde com uma pasta debaixo do braço e salvou minha vida sem eu entender direito o que estava acontecendo. Eu entendi depois. E penso nisso toda semana desde então." Marta leu 3 vezes. Depois, foi até a janela da sala dos professores e ficou olhando para o pátio coberto de branco, igual àquela outra manhã de julho de anos atrás, quando havia fechado a pasta de planilhas pela primeira vez e sentido que carregaria aquele peso sozinha para o resto da vida. 32 alunas em Sorocaba. Uma criança chegando. Simone existia inteira, com futuro e voz e escolha, porque uma tarde de sexta, Marta havia decidido que uma planilha de coral podia ser coisa séria, se a pessoa que a segurasse soubesse o que estava vendo. Às vezes, salvar uma vida não aparece com nome nem data. Aparece anos depois, numa mensagem de celular, com 32 alunas e um bebê a caminho, e uma frase que começa com: "Não sei se a senhora se lembra de mim." Marta sempre vai se lembrar. Às vezes a gente não consegue mudar o sistema, mas às vezes consegue chegar antes dele, e isso já é suficiente para uma vida inteira. E você? Já pensou em quem chegou antes do sistema na sua vida, sem que você percebesse na hora? Conta nos comentários, porque essas histórias precisam ser ouvidas. Se essa história tocou você, deixa o like agora e se inscreve no canal. Toda semana tem uma história assim esperando por você aqui. Ativa o sininho para não perder nenhuma.